Olá a todos, bem-vindo ao nosso canal Conhecimento Não Tem Dono. E vamos falar hoje, nessa nossa videoaula, sobre os cuidados de enfermagem na telectasia. Mas antes de começarmos a falar sobre os cuidados, vamos entender um pouco melhor o funcionamento dos alvéolos pulmonares e como as atelectasias se desenvolvem. O pulmão pode ser dividido simplesmente em sistema de condução das vias aéreas e sistema alveolar, sendo que o sistema de condução das vias aéreas envolve, então, os brônquios principais, direito e esquerdo, os bronquíolos secundários, ou também chamados de segmentares, os brônquios terciários e os bronquíolos, incluindo os terminais. O sistema alveolar, que nada mais é do que os alvéolos pulmonares, também são chamados de cachos alveolares. Esses cachos alveolares, eles são unidos entre si por um tecido de característica fibra elástica. O sistema alveolar possui uma área total de cerca de 80 metros quadrados de superfície, isso durante o movimento expiratório. No entanto, essa superfície pode chegar até 120 metros quadrados durante o movimento inspiratório, ou seja, durante a capacidade máxima de expansibilidade pulmonar. Portanto, pessoal, a área de troca de gases é considerada a maior superfície corporal em contato direto com o ambiente externo. Os alvéolos, eles são formados por uma camada de células epiteliais. Essas células, elas podem ser diferenciadas de acordo com a morfologia do seu citoplasma e são classificadas então em dois tipos: os pneumócitos tipo 1 e os pneumócitos tipo 2. Os de tipo 1, eles são responsáveis pela produção do tecido pulmonar. Eles cobrem cerca de quase 95% de toda a superfície alveolar. Já os de tipo 2 são aqueles que produzem e secretam o surfactante, que é o que nós vamos falar agora. Essa é a representação, então, dessa célula pneumócito tipo 2. Essas células, então, são células responsáveis pela produção e secreção do surfactante. O que é o surfactante? O surfactante ele tem como principal função a redução da tensão superficial alveolar, ou seja, ele tem como função manter o alvéolo aberto, impedindo principalmente a aproximação das moléculas de água e o próprio colabamento alveolar. Quando falamos da biossíntese de surfactante, ou seja, a produção dos seus componentes, sabemos que a sua estrutura é semelhante às dispersões aquosas, ou de combinações de fosfolipídios ou de proteínas fosfolipídicas. Em média, né, ele é composto de cerca de 80% de fosfolipídios, 8% de lipídios e 12% de proteínas. A sua composição é extremamente importante, pois é por meio dela que o surfactante impede então a aproximação das moléculas da água e também o colabamento alveolar. Os estudos descrevem que os mecanismos que controlam a produção do surfactante demonstraram que a acetilcolina e uma variação de mediadores, incluindo as próprias prostaglandinas, estão envolvidos na regulação e na produção do surfactante. Além disso, o surfactante ele pode ser removido dos alvéolos das seguintes maneiras: ou através do sistema brônquico, ou pelos próprios macrófagos alveolares que fagocitam e degradam os componentes surfactantes, ou ainda através do sistema linfático. Os estudos sobre fisiologia acreditam que o surfactante ele pode ser eliminado por meio de uma combinação de todas essas vias. Além disso, pessoal, o surfactante pulmonar parece ser produzido continuamente no pulmão, mas ele também é continuamente consumido e eliminado. Parte do surfactante pulmonar volta para o interior das células dos pneumócitos tipo 2. Isso é denominado então de recaptação, ou seja, ele é reciclado e novamente secretado, degradado e utilizado na síntese de outros fosfolipídios. A outra parte que não é recaptada, ou seja, não é reciclada, ela é eliminada dos alvéolos, então pelos macrófagos alveolares, é absorvido para o interior dos linfáticos ou ainda migra até pequenas vias aéreas e a escada mucociliar,
sendo eliminada então na tosse. O surfactante pode ser considerado também como um componente do sistema de defesa alveolar. Isso acontece porque o surfactante promove a fagocitose e a morte intracelular de bactérias. Começa quando as bactérias são envolvidas, ou seja, são revestidas com surfactante lá dentro dos alvéolos. Após as bactérias estarem revestidas pelo surfactante, os macrófagos entram em contato com essas bactérias no alvéolo por meio de extensões citoplasmáticas. Depois disso, os macrófagos entram em cena. As bactérias são engolidas, ou seja, elas sofrem a ação das indentações que são semelhantes à boca, que nós chamamos também de ósteos, na membrana desses macrófagos. Depois de serem envolvidas pela membrana celular, essas bactérias são armazenadas no citoplasma. Lá no citoplasma, os fagossomos que contêm as bactérias que foram captadas se fundem aos lisossomos primários. Esses lisossomos, então, liberam enzimas líticas, permitindo assim a decomposição dessas bactérias. Achei importante aqui também relembrar as características histológicas dos alvéolos pulmonares. O surfactante ele é essencial na manutenção da estrutura desse alvéolo e principalmente na sua função de troca de gases. Para que isso aconteça, é preciso que a relação ventilação-perfusão seja mantida. E o que é mesmo essa relação ventilação-perfusão? Temos que lembrar que cada porção do pulmão recebe 1 ml de ar, que é a ventilação, para cada 1 ml de fluxo de sangue, que é a perfusão, que chega até esses capilares pulmonares. Essa relação, que é chamada de VQ, ela é expressa de 1 para 1 ou VQ igual a 1. Portanto, o volume de sangue que perfunde os pulmões a cada minuto é cerca de mais ou menos 4 a 5 litros. Essa quantidade é aproximadamente igual à quantidade de gás que chega nos alvéolos também a cada minuto, ou seja, de 4 a 5 litros de volume de ar. Essa imagem retrata essa relação VQ, quando nós conseguimos ver a parede do alvéolo e de 2 capilares alveolares contendo os eritrócitos. Ainda nessa imagem e nessa outra aqui, nós conseguimos visualizar que o epitélio alveolar está fundido, ou seja, grudado ao epitélio capilar. Os eritrócitos eles passam por meio desses finos capilares quase que em fila indiana, ou seja, uma célula atrás da outra. Isso significa que o epitélio alveolar, grudado ao epitélio capilar e a membrana celular lá do eritrócito, se transformam quase que numa única membrana. Ou seja, essas 3 membranas do epitélio alveolar, do epitélio capilar e mais a membrana celular do eritrócito, elas se fundem numa única membrana. E é graças a isso que acontece a difusão entre o sangue e o ar inalado pelos pulmões. Isso só é possível porque nós não temos quase resistência que atrapalhe esse processo. Nessa segunda imagem, nós temos uma boa visão dessa estrutura alveolar, mostrando ainda o revestimento alveolar com o epitélio de maneira quase que uniforme. Partindo do princípio, então, que o surfactante é essencial na manutenção da estrutura desse alvéolo e principalmente na função de troca de gases, quando nós temos uma destruição do sistema surfactante, temos alteração direta, então, na difusão e na relação VQ. A destruição do sistema surfactante leva, então, a esse quadro de atelectasia, que é o que a gente consegue observar nas imagens acima. A atelectasia se refere, então, ao fechamento ou colapso dos alvéolos. Na maioria das vezes, ela é descrita em relação aos achados na radiografia de tórax ou no aparecimento de sinais e sintomas respiratórios. A atelectasia ainda pode ser aguda ou crônica. Ela pode abranger uma variedade de alterações fisiopatológicas. Essas alterações vão desde microatelectasias, que às vezes não são detectáveis na radiografia de tórax, até as macroatelectasias com perda de segmentos ou lobos pulmonares inteiros, ou até de todo o volume pulmonar.
ela ocorre com muita frequência durante o período pós-operatório ou em pessoas que estão imobilizadas e têm um padrão com respirações monótonas, superficiais. O excesso de secreção ou tampões de muco também podem causar a obstrução do fluxo de ar e provocar a telectasia em uma área grande do pulmão. A telectasia também acontece em pessoas com obstruções crônicas das vias respiratórias, que impedem então ou bloqueiam o fluxo de ar para uma área do pulmão específica. Um exemplo é o aparecimento de atelectasia obstrutiva em uma pessoa com câncer de pulmão, por exemplo. Esse câncer, ou seja, essa neoplasia, que vai invadindo, comprimindo as vias respiratórias. Esse tipo de atelectasia normalmente tem aparecimento dos sinais e sintomas mais lentos do que as atelectasias mais agudas, com comprometimento de grande parcela do pulmão. Os principais tipos de atelectasia pulmonares são atelectasias de reabsorção, são decorrentes da obstrução brônquica ou por rolhas de secreção ou por aspiração de algum corpo estranho. Tanto esse corpo estranho quanto essa rolha de secreção, eles fazem uma obstrução dentro desse brônquio. Além disso, podemos ter também alterações na parede do brônquio, como edema da mucosa, inflamação, tumores dentro desses brônquios ou mesmo espasmos da própria musculatura lisa. A telectasia, então, de reabsorção também pode ocorrer por causa de uma compressão extrínseca, ou seja, do lado externo desse brônquio, ou por tumores, gânglios ou mesmo vasos sanguíneos que podem estar dilatados. Temos também as atelectasias de relaxamento ou compressão. Estas já acontecem em decorrência de uma pressão local direta no parênquima pulmonar. Como exemplos, nós temos, por exemplo, o aumento da área cardíaca, como acontece na miocardiopatia dilatada, presença de tumores ou mesmo o deslocamento de vísceras, como a hérnia diafragmática. Outros fatores que levam à compressão pulmonar é o próprio edema agudo de pulmão, o aumento da pressão interpleural, como nos casos de derrame pleural, pneumotórax, hemotórax e o próprio derrame pericárdico. As atelectasias causadas pela tensão superficial do alvéolo alterada está relacionada com as alterações no revestimento alveolar e, consequentemente, no déficit do surfactante. Já a redução da elasticidade ou da complacência do parênquima pulmonar são situações em que há a impossibilidade da manutenção adequada das capacidades e volumes pulmonares. Portanto, a fisiopatologia da telectasia envolve vários fatores. Um dos mecanismos patogênicos é o próprio volume pulmonar reduzido e o padrão ventilatório também alterado. E isso leva à troca de gases prejudicada. Quais são os fatores de risco para que o paciente tenha, então, a redução desse volume pulmonar? Doença pulmonar obstrutiva crônica, aumento ou redução drástica do índice de massa corpórea, alguns procedimentos, principalmente procedimentos cirúrgicos, cirurgias de grande porte, onde essa pessoa fica muito tempo acamada com aquela respiração monótona e simplesmente uma baixa ventilação. A própria dor, ela faz uma diminuição da expansibilidade, diminuindo também o volume pulmonar, a diminuição do nível de consciência, orientações pré-operatórias inadequadas, imobilidade, anestesia, então muitos anestésicos podem causar essas alterações. Além disso, quando a gente vai tendo uma anestesia prolongada e um processo cirúrgico prolongado, grandes áreas ficam sem ventilação e isso leva ao quadro de atelectasia. A troca de gás prejudicada também reduz o volume pulmonar e o volume de fechamento ele fica aumentado. Quais são os fatores de risco para isso? Pessoas que têm idade avançada, também aumento do índice de massa corpórea, o decúbito dorsal, mantido durante longos períodos e a própria anestesia geral. A aspiração é um grande risco durante os procedimentos cirúrgicos, e isso leva a toda uma alteração do mecanismo de defesa pulmonar. Isso acontece porque quando acontece a aspiração ou a broncoaspiração, nós temos uma colonização dentro desse suco gástrico, de principalmente enterococos.
e esses enterococos altera esse mecanismo de defesa pulmonar. Quando eu tenho alteração do mecanismo de defesa pulmonar, automaticamente a troca de gases também fica prejudicada. Os fatores de riscos que envolvem, então, esses mecanismos alterados são pessoas que, além de ter o risco de broncoaspiração, já são tabagistas, com diminuição dos próprios cílios, da própria defesa ciliar. A apneia do sono, a dor também é outro fator. Catéteres nasogástricos aumentam o risco de broncoaspiração, a própria intubação orotraqueal, a doença pulmonar obstrutiva crônica também, as comorbidades, né, diabetes, hipertensão arterial, uso de medicações, né, para dor e anticoagulante, como ácido acetil salicílico, por exemplo, aumento do tempo de anestesia, como nós já falamos, e rebaixamento do nível de consciência. Quando eu tenho um mecanismo alterado pela aspiração, e esse suco gástrico faz, então, um processo de destruição química e a colonização, né, de enterobactérias, nós vamos ter, então, o aparecimento de pneumonia adquirida no hospital. A atelectasia, né, ela também pode levar ao quadro de pneumonia. Isso acontece porque o sistema de defesa, que é a produção do próprio surfactante, está alterada. Então, as bactérias têm maior chance de invadir o parênquima pulmonar. Outra coisa importante é que toda vez que eu tiver uma troca de gás prejudicada causada por um volume de fechamento aumentado, eu vou ter alteração na relação ventilação-perfusão. Quando eu tenho diminuição da relação ventilação-perfusão, uma pneumonia e uma atelectasia, esse paciente evolui então com um quadro de hipóxia, e essa hipóxia gera ao quadro também de uma insuficiência respiratória aguda. A atelectasia em si, ela é assintomática, a menos que se desenvolva um quadro de hipoxemia ou pneumonia. O desenvolvimento da atelectasia, normalmente, ele é insidioso, lento. Na atelectasia aguda, que envolve grande, né, parte do tecido pulmonar, que é chamada também de atelectasia lobar, os sintomas normalmente são dispneia progressiva, tosse, produção de expectoração de secreção fluida clara. Quando envolve, então, uma extensão pulmonar grande, né, essa atelectasia aguda evolui para um quadro, então, de angústia respiratória importante. Além disso, né, junto com a dispneia, a tosse, a expectoração, essa pessoa vai evoluir com taquicardia, taquipneia, uma dor pleurítica, e ela pode também ter uma cianose central. A cianose central é aquela tonalidade azulada da pele, que pode ser um sinal tardio da própria hipoxemia. Associado a todos esses sintomas, a pessoa apresenta grande dificuldade para respirar, principalmente em decúbito dorsal. Isso leva a um quadro de ansiedade. Já na atelectasia crônica, os sinais e sintomas são semelhantes à da própria atelectasia aguda, ou seja, dispneia progressiva, tosse, expectoração. Aí ela pode evoluir também para angústia respiratória, taquicardia, taquipneia, a própria dor pleurítica, a cianose central e evoluir também para um quadro de dificuldade para respirar. Só que a natureza crônica do colapso, né, pode também levar a sintomas de pneumonia. Os sintomas de pneumonia, como nós já vimos antes, né, são calafrios, febre alta, 38,5 a quase 40,5 graus de temperatura, a dor pleurítica, que é agravada pela respiração profunda, a própria tosse e o próprio leucograma alterado, né, com leucócitos acima dos valores normais, com predomínio de neutrófilos. Frente a tudo isso que nós expomos até agora, quais são os principais diagnósticos de enfermagem, então, na atelectasia? O primeiro deles não poderia ser diferente, a troca de gás prejudicada, que está relacionado tanto pela alteração na membrana alvéolo-capilar, como também no desequilíbrio da relação entre ventilação e perfusão. O segundo é o próprio padrão respiratório ineficaz, que está relacionado com a própria dificuldade para respirar em decúbito dorsal, a ansiedade, a dor pleurítica e a própria síndrome da hipoventilação.
Por conta da troca de gás prejudicada, nós vamos ter a intolerância à atividade, que está relacionada então com o comprometimento da função respiratória. Ele pode evoluir para o quadro de insuficiência respiratória e também ter como diagnóstico de enfermagem a ventilação espontânea prejudicada, que está relacionada com a fadiga respiratória. A ansiedade também está presente nesses diagnósticos e ela está relacionada principalmente à mudança no padrão respiratório, gerando angústia e levando esse paciente a um quadro de ansiedade. Mesmo antes de pensarmos em tratar a telectasia, nós temos que entender que a prevenção é a principal ação da enfermagem. A telectasia ela deve ser prevenida, reconhecida e tratada para se evitar as complicações, como hipoxemia, insuficiência respiratória e levar ao quadro de mortalidade ou morbidade. Nós temos que entender que a mudança de decúbito ela deve ser frequente para que a gente consiga, principalmente, expandir esses pulmões e também eliminar o excesso de secreções. A adoção de estratégias para que a gente possa ajudar na expansibilidade pulmonar é essencial. Além disso, nós temos também que adotar estratégias para a redução do acúmulo de secreções. Temos que orientar esses indivíduos sobre as consequências do período de imobilização dele no leito e avaliar a dor desse paciente, que pode ser limitadora. Portanto, todo paciente com dor deve ser medicado para que a gente possa ajudá-lo na expansibilidade torácica. Eu trago aqui para vocês também sugestão de uma prescrição de enfermagem voltado para a prevenção da telectasia. A primeira delas é realizar mudança de decúbito com frequência, especialmente do decúbito dorsal para posições verticais. Isso faz com que a gente consiga melhorar a ventilação e principalmente evitar o acúmulo de secreções. Outra prescrição é auxiliar a mobilização precoce no leito, ou seja, do leito para a poltrona de conforto, seguida de uma debulação precoce, sempre dentro do possível e respeitando a limitação e a dor desse indivíduo. Outra intervenção é supervisionar a respiração profunda e a tosse apropriada, para a gente mobilizar as secreções e evitar também que elas se acumulem, principalmente em bronquíolos e alvéolos. Explicar e demonstrar para o paciente e para o acompanhante a técnica apropriada para a espirometria de incentivo, que normalmente é deixada pela equipe de fisioterapia no quarto. A gente tem que administrar medicações analgésicas, que podem ser até os opioides, prescritos no caso de dor, ou até mesmo sedativos nos casos de ansiedade. No entanto, temos que ser bastante criteriosos para que a gente não leve, então, a uma depressão pior do sistema respiratório, como, por exemplo, o uso da morfina. Realizar a drenagem postural e a percussão torácica quando elas forem indicadas, aspirar as vias aéreas superiores para remoção das secreções brônquicas, se for indicado, e principalmente pacientes com rebaixamento do nível de consciência e com abolição da tosse. E além disso, nós enfermeiros temos que avaliar a radiografia de tórax para identificar precocemente o aparecimento de alterações de atelectasia e assim adotar estratégias para evitar a evolução desse quadro. Deixo aqui para vocês as referências utilizadas então nessa nossa videoaula. Lembrando então de não esquecerem de inscreverem-se no canal, acionarem o sino e darem seu like. Em breve voltaremos com mais conteúdo.